Então, a exploração sexual, ela criou um método para enfraquecer a sociedade. Eu vi isso sempre. Minha família viu. É porque a gente não aceitou, nós fomos resistentes. Resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Nós estamos trilhando uma resistência à pessoa deles que a gente não está aceitando, nunca aceitou isso. Bom, eles têm uma mente explorador sexual e prostitutas. Então, o que acontece? Eles raciocinam assim. Se um professor é tradicional, uma pessoa exemplar, excelente, um pai de família, digno, não vende prostituta, nada disso. Certo? Aí, o que eles fazem? Aí, eles põem alunos da prostituição na sala dele. Não deixa nós, que somos da família tradicional, que deveríamos ser alunas e alunos desse professor tradicional, nós vamos ser alunos das professoras prostitutas e cafetões. Aí está estabelecido o enfraquecimento social. Porque nem o cafetão e nem a prostituta vão enaltecer os filhos das famílias tradicionais e nem os alunos e alunas, filhos de cafetões e prostitutas, vão enaltecer o professor tradicional. Eu almejava ter um professor tradicional. Na minha trajetória de escola, eu só tive praticamente uma professora, que foi minha mãe, que me alfabetizou, e a tia Lúcia. Mas nenhum outro. Todos só quiseram me sucumbir. Trocar minhas qualidades por defeitos. Em qualidades intelectuais, comportamentais e de família, que é excelente. Eu não dava trabalho em sala de aula, comportada, uma aluna assim, que qualquer professor tradicional acredito que gostaria de me ter como aluna. Tradicional, da família tradicional, tenho certeza. Eu conheço os professores, eles são dignos, eles não são como o professor Raimundo. Os professores tradicionais e as professoras tradicionais não são como o professor Raimundo e da escolinha da Rede Globo. E as alunas tradicionais não são como a Viviane Araújo. Só as prostitutas em sala de aula se comportam daquela forma com os professores, e eu vi isso no Externato Alfredo Bacher, que é o uniforme do supermercado Princesa ali, do Ingá de Niterói. Eu estudei no Externato Alfredo Bacher, o uniforme era cinza, e do Leopoldo Coelho Aravino. Elas reproduziram, trouxeram os uniformes escolares das duas escolas de Alcântara, elas trouxeram para como serem uniformes do supermercado. É um jogo hipnótico, que a prostituição participa ativamente com a Rede Globo. Certo? Então, nós não somos alunas daquele jeito, nenhuma de nós, mas eu presenciei, parece que o nome dela era Ingrid, eram duas irmãs, elas eram grandes para a turma, elas eram enormes, altas, sabe? Todo mundo pequenininho e elas altonas, grandonas, sabe? Tinham os cabelos compridos, pretos. Elas, quando entrava um professor de ciência, que ele era lourinho, ele era bonitinho, tinha boa aparência, é novo, sabe? E aí ele entrava em sala, aí eu ia no banheiro, né? Aí quando eu chegava lá no banheiro, elas estavam todas enrolando a saia, diminuindo a saia, fazendo bem curtinha mesmo. Aí elas tinham as pernas grossas, elas eram grandonas. Aí elas se sentavam na primeira cadeira e cruzavam as pernas. E ele visivelmente ficava desestabilizado. Ele ficava nervoso. E culminou na expulsão dele da escola por causa dessa situação de assédio. Ele era assediado por elas. Eu vi isso várias vezes. E ele foi expulso da escola. Eu fui encontrar ele quando eu mudei do João Forte, na rua Alfredo Bach, 579, bloco 1, apartamento 1203, Alcântara, São Gonçalo. Quando eu me mudei, que nós fomos despejados de Alcântara por causa do Josemar, que roubou o nosso apartamento, nós fomos morar na Avenida Maricá, num apartamento vendido pelo Arimar, o padrasto de Beth, que se dizia prima de Kelly Kelly, Michele e Carolina.
Era na Avenida Maricá, ali em Alcântara. Nós compramos um apartamento ali em troca de um terreno que mamãe tinha. E ali eu encontrei o professor. Falei, professor, como o senhor está? Que eu cheguei a conversar com ele porque eu sabia da situação irregular. Mas não, porque mais assim, muito nova, assim, dá para argumentar, né? Mas eu vi que era errado o que elas faziam. Mas como a nossa família nunca teve acesso à prostituição, então esses métodos da prostituição, essas formas deles agirem, a gente não entende bem, entendeu? Porque a nossa família nunca teve acesso e normalmente quando a gente vê a prostituta, a gente vira o rosto para não olhar para ela, certo? Então a gente nunca teve acesso a eles, então a gente não compreende bem, compreende aquele estereótipo comum, né? E mais essas situações, principalmente eu, muito nova, acho que eu tinha 10 anos, 10, 11 anos que eu estudava no Leopoldo Coelho, na Alfredo Bach, acho que era a quinta série. Mas eu vi que aquilo era errado. Aquilo não se fazia, porque tudo que eu não faço é errado. Isso aí eu sabia. E tudo que eu faço era certo. O que minha mãe fazia era certo. Então eu sabia o que elas. E eu não fazia aquilo, e eu sabia que aquilo não era certo. Toda a aula deles, elas se reuniam no banheiro, todas elas, para diminuir a saia, para se sentar na primeira fileira, cruzar as pernas. E visivelmente ele ficava alterado, ele ficava nervoso, ele se continha, mas você via que ele estava numa situação difícil. Mas ele mantinha a classe e a educação, tá? Ele não extrapolava nada, ele tentava não olhar, aquela situação toda. E elas riam. Mas a sala toda de criança, elas eram como se fossem adultas dentro de sala de aula. A gente não sabia nem o que elas estavam fazendo naquela sala de aula nossa, porque não competia a presença dela ali, entendeu? Aí todo mundo criança no Alfredo Bacher, né? Adolescentes, pré-adolescentes. E aí o que acontece? Ele foi expulso. Eu acho que ele foi expulso por assédio sexual. Foi um escândalo que aconteceu na escola com ele que levou à expulsão dele.